Começou? Pronto, fecha a porta aí e vamos, ajeitar aqui, né? Vamos começar, vamos terminar, né? Vamos finalizar a aula. Vê só, eu deixei para o final, não porque é menos importante, eu deixei no final, para o final, porque é muito importante. Pegando carona no que eu havia dito, sabe? Pegando um gancho no que eu havia dito, eu estava dizendo que tem muito aluno que se desespera. Eu entendo. Eu também já fiz isso. Já fiz isso. Tem muito aluno que naturalmente se desespera quando vai produzir o repertório. Porque não tem, porque não encaixa, porque o que ele pensou é inviável para aquele período, porque não tem o conhecimento, porque não estudou, porque não escreveu. Até quando a gente escreve redações, os textos dissertativos, nós pesquisamos antes de produzir o texto. E as pesquisas nos aumentam um pouquinho de tamanho. Tem muita pesquisa que nós fazemos para produzir uma dissertação que nunca mais sai da nossa cabeça. Uma citação que a gente pesquisa, que a gente escreve, reescreve, vai ficando. Uma aula de história, uma aula de literatura, um pensamento filosófico, um dado estatístico, uma pesquisa, uma lei. Talvez para o ensino médio não seja tão comum assim, mas só tem uma lei. E se você souber o número da lei, melhor ainda. O número e o ano, melhor ainda, né? Então, como nós escrevemos e nós não nos preparamos para isso, a gente, quando você estuda uma aula de história, dificilmente você faz um link para a redação. Olha, isso aqui é importante. Olha, importante para a redação. Essa informação. Não. A maioria dos alunos estudam, vão até uma aula de história, assistem a toda a aula, na maioria das vezes pensando apenas no teste, no prova, em uma prova, em um resultado, em uma caderneta, em um boletim. Tanto é que muitos, após a aula, após o fechamento da unidade, do bimestre, aquele conteúdo de história morre. E aí, essa morte do conteúdo vai representar um problema gigantesco aqui. Contextualização, repertório, equivale a acúmulo de informações expositivas. E onde é que você vai encontrar tanta exposição, meu irmão? Na aula de sociologia, na aula de literatura, na aula de história, de filosofia, em química, física, biologia. Não é isso? Então, prestem mais atenção nessas aulas. Perceba que a maioria dos cursinhos que são gigantescos não entrega para você apenas a aula de redação. Entrega a arte também. Inclusive, falar nisso, estou me organizando para entregar também um curso de arte, tá bom? Para vocês. Estou me organizando para isso. Entrega também filosofia, entrega sociologia. Por que eles entregam isso? Por quê? Porque eles sabem que o grande problema do aluno ao escrever um texto não é a conclusão, não é a competência 1, não é a competência 4. É o repertório que muitos não possuem. Por isso que se intensifica o conhecimento em sociologia e filosofia, em arte e em literatura. Em literatura e em conhecimento sociológico, filosofia, sociologia, literatura, arte, são fundamentais na construção dessa informação. Porque o dado estatístico e a lei e a citação são elementos expositivos mais difíceis de o aluno fixar, porque ele não tem o hábito de estudar dados. Ele não tem o hábito de estudar citações, mas história é obrigatório. Filosofia sim, porque cai no Enem. Então, se intensifica, a arte é obrigatória.
Literatura, então, se intensifica o conhecimento literário, artístico, sociológico, filosófico, só com finalidade resolver esse problema aqui, tá? Então a gente tem um problema. Qual é o problema? O aluno passa muito tempo escolhendo a contextualização. Este é o problema. Então a minha proposta, para a gente resolver essa dificuldade, representada pela competência 3, a competência 3, chamada de a dificuldade da competência 3, é encontrar o meu repertório. Encontrar o meu repertório. Encontrar a minha contextualização. Não é isso? Essa e esta, na verdade é a mesma coisa, né? Repertório e contextualização é a mesma coisa. Encontrar esse repertório, né? Se você inicia o terceiro período e ainda vai buscar um repertório, vai ter problema. Então a minha sugestão, turma, a minha dica é investir um pouquinho de tempo no processo de planejamento. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. No planejamento. Você não pode deixar para pensar na contextualização quando estiver na iminência de apresentá-la. Não pode, você vai perder tempo. Você precisa se planejar. Eu vou mostrar alguns caminhos aqui para você entender melhor. Como é que funciona esse planejamento, né? Veja, começa mais ou menos assim. Você vai receber a sua prova. Você vai abrir sua prova. Como nós sabemos, a primeira prova que você vai realizar e iniciar é a redação. Quando você abrir lá no meio da prova o caderno de redação, você vai encontrar um tema. E esse tema vai associado a ele em torno de 4 textos de apoio. 4 textos de apoio. É isso que você vai encontrar. O que é que você precisa fazer? Você precisa planejar. Você precisa planejar a sua estratégia. Por que você precisa planejar? Para você ter velocidade. Você vai ler seus textos de apoio, vai ler todos os textos de apoio, bonitinho, tá? Lê os textos de apoio. A partir da leitura do texto de apoio, você vai começar em um espaço em branco, em cima, aqui embaixo da folha, você vai começar a dividir a sua redação, fazer a divisão. Então você vai ter, nesse processo de planejamento, naturalmente você vai ter que pensar na introdução. Não é isso? Não tem como, você tem que fazer a introdução. Mas antes de começar a escrever a introdução, você vai ter que selecionar pelo menos três repertório ou 3 tipos de contextualização. Então, antes de começar, você já planeja quais as possibilidades que você terá para contextualizar na introdução, uma vez que a contextualização na introdução é obrigatória. Então, só para você ter uma ideia. Partindo do princípio da redação do Enem 2017. Tá?
2018, a questão da internet nos influenciar. Então você teria ali na introdução, no seu planejamento, já algumas ideias do que você colocaria lá na introdução, né, como alusão. Então você teria uma possibilidade, La Casa de Papel, Então você já sabe que tem essa opção quando começar a introdução. Você teria ali Guerra de Canudos, a Guerra de Canudos, e você teria lá Crime e Castigo de Dostoiévski. Então você já tem o planejamento. Qual é o planejamento? Olha, eu tenho uma opção aqui de introduzir ou citando Casa de Papel para esse tema, para o tema de 2018, ou Canudos, ou Crime e Castigo. Então você já tem a opção. Você não vai ficar pensando, e agora? Você já sabe porque você está planejando seu texto, sua dissertação. E aí, no meu caso, por exemplo, em 2018, eu tinha essas três opções e optei por esta daqui. Professor, mas por que o senhor optou por Guerra de Canudos? Eu quis valorizar, eu quis trazer algo de uma contextualização brasileira, nacional, apesar do tema, a temática não trazer nada vinculado ao Brasil. Nesse ano não trouxe. Então escolhi Guerra de Canudos, mas não tem problema pensar em Casa de Papel. Eu pensei em Casa de Papel em função, se você assistiu, da manipulação que o professor realizou junto com a delegada, entende? Só que eu não lembrava o nome da delegada naquele momento, não lembrava. Então eu quero uma coisa completa, aí fiquei na dúvida, né? Pensei também em Crime e Castigo de Dostoiévski, lembrava inclusive o nome, na época eu lembrei o nome do protagonista da obra, Raskolnikov, mas eu não lembrava o nome da senhora que ele matou, né? Mas em que momento, César, você encontrou a manipulação? Quando ele Raskolnikov tenta, quando ele vai ser julgado, manipular até o juiz, manipular até o promotor. Então, nesta obra, eu percebi essa possibilidade de usar no meu planejamento, né, do texto, Crime e Castigo. Tá? Terminei o meu planejamento, a introdução. Eu vou começar o meu planejamento do desenvolvimento do D1. Vou começar o planejamento do D1. Planejamento do desenvolvimento 1. Do desenvolvimento 1. Você vai realizar a mesma ação. Para não ficar muito longo o planejamento, você faz apenas o planejamento de uma contextualização. Então você já separa. Eu vou contextualizar com o quê? Eu vou contextualizar com, exemplo, vamos lá, vamos deixar aqui, Império Romano. Eu vou contextualizar com o Império Romano, vou contextualizar com o primeiro triunvirato. Primeiro triunvirato. Né? Aí eu vou anotar o nome dos três homens mais poderosos de Roma, né? Que na casa era Júlio César. Você está planejando, Júlio César. Então você já tem todas as informações necessárias, né? Já que isso aqui é um texto expositivo. Você tem Crasso e você tem Pompeu. Você tem essas três opções. Então organizou. Então no desenvolvimento 1, eu vou contextualizar. Lembre-se que eu estou me referindo ao P3, tá? O meu de prova. Então, eu estou me organizando. Então, quando eu iniciar o desenvolvimento 1, desde a ideia, presta atenção, desde a ideia que eu lancei na introdução, eu já tenho que buscar uma ideia, e eu vislumbrar essa possibilidade, uma ideia que desague, que vá se encontrar
lá no terceiro período do meu desenvolvimento com essa contextualização. Com essa contextualização aqui. Então veja como você melhora, como você dá velocidade ao seu texto. Isso é planejamento. Não são duas ideias que eu quero. Eu quero duas ideias, mas que ela esteja antecipadamente planejada para desaguar dentro desse repertório sociocultural. Eu estou invertendo a lógica. Ao invés de você lançar uma ideia e desenvolvê-la, que é o que todo mundo faz, a minha ideia é primeiro você começar o seu planejamento escolhendo a sua ou o seu repertório. Escolha seu repertório primeiro. Porque quando você escolher seu repertório, você pode ter milhões de problemas, menos a escolha do seu repertório. Porque você já escolheu. Basta agora organizar o seu texto. É assim que todo mundo faz, turma. Tá? É assim que todo mundo faz. Basta organizar toda a sua argumentação para ir afunilando em direção à sua contextualização. A mesma coisa você fará com o seu desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2. Quantas contextualizações? Uma só. Então já planejei, vou planejar, vamos lá. Vamos pensar, eu quero contextualizar com... Exemplo. Eu quero contextualizar Vamos contextualizar com literatura. Eu quero contextualizar com o livro São Bernardo. Nesse livro tem duas personagens muito importantes. Eu tenho a personagem Madalena, e tenho o personagem Paulo Honório. Tá? Então eu já sei, eu já escolhi. Vou construir a minha segunda ideia, toda a segunda ideia, para convergir na direção dessa contextualização. Então, o primeiro período do desenvolvimento, que é a segunda ideia. Imaginando, estou falando do segundo desenvolvimento, a segunda ideia, né? Então, a síntese, ela já tem que estar organizada, pensando nesse repertório. A ampliação da síntese tem que seguir na direção daquele repertório São Bernardo, que é uma obra de literatura moderna brasileira, modernística. A afirmação, coloquei aqui a afirmação do segundo período, já tem que estar dentro da coerência do que aconteceu em São Bernardo. Professor, isso aqui é um bizu, eu tenho que citar sempre São Bernardo? Não, estou dando uma dica de como você dá velocidade, celeridade ao seu desenvolvimento. É inverter o processo. Selecionar primeiro o teu repertório. E aí escreve a partir desta seleção. É isso que representa uma redução naquela dificuldade que eu te disse. Eu acho que vocês entenderam, ok? Faz isso e me manda um feedback, se funcionou. Pensa primeiro na contextualização. Planeja teu texto, tá? Essa foi a primeira dica do desenvolvimento, no caso do repertório. Dica para o seu repertório, para a sua contextualização. Então planeje tanto sua introdução
quanto seu desenvolvimento e seu desenvolvimento 2. Então, antecipar, já planejar antecipadamente. Antecipar a contextualização. A contextualização. Não estou dizendo que é para lançar no primeiro período, não. Eu estou dizendo que você, quando estiver se organizando, já separe, né, o que vai ser apresentado como contextualização lá no seu terceiro período do desenvolvimento 1 ou do desenvolvimento 2. Tá? Eu vou dar um pause, vou apagar o quadro para mostrar a dica 2. Só um minuto. Vamos lá? Apaguei o quadro para a gente retomar e finalizar a aula sobre a dica 2 do período 4. Importante. Dica 2, né? Dica 1 foi muito importante, vamos na dica 2. Então eu tenho aqui, vamos aqui, ó. Imaginemos que isso aqui seja a tua contextualização. Então aqui eu tenho o início do meu P3, tá? Tudo isso aí, vocês estão vendo, é o meu P3. Tranquilo? Meu P3. Então eu vou precisar finalizar o meu P4. Vou precisar finalizar o meu P4. Lembrando, muito importante, isso aqui é o meu P4. Meu P4. Lembrando que o seu P4 ele só vai ser obrigatório se você tiver no P3 6 linhas e meio. Imaginemos que teu repertório sociocultural atinja a 8ª linha. Então, se você finalizou com 8 linhas o seu repertório, aí o período 4 ele não precisa ser produzido. Não dá para imaginar um desenvolvimento com 10 linhas. Não dá, tá bom? Então, o P4 ele só será obrigatório se você tiver no P3 6 linhas. Tranquilo? Avançando. Tranquilo. Então, eu começo aqui minha partícula, né, de coesão, minha partícula para iniciar o meu P4. Eu vou dizer assim, ó, com isso. Com isso, para me referir ao meu repertório. Tá? Ao meu repertório. Com isso, vírgula. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou escrever, tá? Eu vou escrever aqui para você entender, para você sentir. Com isso, fica fácil perceber que muito importante esse asterisco, e de encontro a trajetória, escrevi ali a trajetória de encontro, A com crase, trajetória aí vamos lá, neste espaço aqui, eu quero que você apresente uma breve retomada do P3. Breve retomada ao período 3. Vamos lá que vocês entenderem aqui. Imaginemos que no P3, eu tinha apresentado uma contextualização me referindo ao senador romano Pompeu. Não esqueça, eu apresentei minha contextualização falando do senador romano Pompeu. Isso é uma ganância, né? Ele era muito ganancioso. Ganância. Isso foi o meu P3. Tá?
Então, o que é que a gente vai fazer no P4? A gente vai escrever. Com isso, fica fácil perceber que ida encontra a trajetória de, aí nesse caso, o senador Romano Pompeu. César, mas tem que ser o senador? Se você citou no terceiro período Pompeu, Peu. Se você tivesse escrito, apresentado o Dostoiévski, Crime e Castigo, ida encontra Raskolnikov. Se você tivesse apresentado lá Paulo Honório, ida encontra a trajetória de Paulo Honório, personagem de Graciliano Ramos em São Bernardo. Então você vai fazer uma leve retomada ao seu repertório, tá? Uma leve retomada ao seu repertório. Eu vou construir um pouquinho mais linha para você entender. Passou, né? Então vem aqui, uma breve retomada ao P3. Vamos fechar aqui. E você vai e diz assim, ó, representa, aqui, ó, fica fácil perceber que ir de encontro à trajetória de, né, o senador Romano Pompeu representa, eu deixei aqui já mais, para ser mais, representa uma via mais viável, pronto, aqui, mais viável na construção. Aí aqui neste momento de construção, eu vou fechar aqui, pense na sua primeira ideia. Pense na sua ideia 1, ou ideia 2, né? Ou ideia 2. Por quê? O desenvolvimento é o desenvolvimento dessa ideia. Da ideia 1 ou da ideia 2. Que você está argumentando na tentativa de persuadir, né? O seu leitor. Então, nesse momento aqui, quando você diz representa uma via mais viável na construção de uma sociedade menos egocêntrica ou de uma sociedade menos egoísta ou uma sociedade menos gananciosa. Então, eu estou indo de encontro ao que Pompeu representou. Pompeu em Roma representou a ganância. Então, se eu vou de encontro às atitudes de Pompeu, eu, indo de encontro em tese, eu busco um caminho mais seguro rumo ao altruísmo, ao coletivismo. Entendeu? Então, é uma forma de você finalizar o seu P4. Na aula da semana que vem, eu vou apresentar isso, eu vou escrever o texto para vocês, analisando, apresentando todos esses detalhes, tá? Então, semana que vem, espero ter ajudado demais vocês hoje. A aula foi muito importante, assista com cuidado, com calma, principalmente esses pontos. E essa dica 1, dica 2, a dica 1 foi muito importante, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Vai escrever, é uma ordem. Escreva, eu estou aqui esperando para corrigir, tá bom? Beijo e obrigado. Aula 4, vídeo 3 ou vídeo C. Valeu, beijo.